Diante da polêmica que ficou instaurada, porque na entrevista coletiva feita nesta terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diz ter pedido ao governo federal apoio de blindados da Marinha para atuar nessa operação, surgiu a polêmica. Pediu ou não pediu? Sim, pediu. Está registrado pela Advocacia Geral da União num parecer feito e emitido pela Procuradoria, pela AGU, e assinado pela advogada da União, Juliana Gomes Faleiro Carvalheiro, de 13 de fevereiro de 2025. Bom, eu não vou aqui trazer todo o documento, mas a conclusão específica é que por mais que o governador do Rio de Janeiro tenha pedido para a utilização de blindados da Marinha, isso, segundo a avaliação jurídica da AGU, não poderia ser feito sem um decreto presidencial de GLO, de garantia de operação da lei e da ordem. Então, diz aqui da conclusão, diante do exposto, fazendo um cotejo entre as hipóteses de atuação das Forças Armadas e o pedido do governador do estado do Rio, solicitando esse apoio logístico, conclui a Advocacia Geral da União que esse pedido apenas possui o potencial de acontecer na hipótese de um pedido de atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. E aí eu vou dar um pouco mais de contexto. Garantia da lei e da ordem foi exatamente o que o governo Lula não quis fazer no início lá da sua gestão, lá para 2022, em função do que aconteceu depois dos atos que culminaram na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque parte daquilo que estava sendo discutido era utilizar a garantia da lei e da ordem para que as Forças Armadas atuassem. Então dá para imaginar a cabeça do Palácio do Planalto, imaginando, o governador do Rio de Janeiro pediu uma GLO. Peraí, mas GLO é aquela conversa que nós tivemos há pouco tempo, com uma tentativa agora de condenação confirmada pelo Supremo, de um golpe de Estado? Então acho que o governo também se colocou nessa posição, mas ainda assim é preciso ressaltar. Não quer dizer que o governador do Rio de Janeiro não tenha dado o tamanho da gravidade e da necessidade da operação. E fez o pedido que deveria ser feito. Então tem questões jurídicas que vão precisar ser resolvidas daqui para frente. Não vai adiantar bater cabeça mais o governador do Rio e o governo federal, porque tem aqui a letra da lei para dizer. É por isso que vai ter que mexer em PEC de segurança pública, por isso que os governadores e os governos gerais e o governo federal precisarão negociar, conversar e sentar-se à mesa, tirando as suas diferenças ideológicas. Porque, do contrário, a gente vai ver cenas absurdas como essas que a gente está vendo no noticiário desde o início da operação. Pilhas de corpos enfileirados no Rio de Janeiro, perdas de vidas de policiais militares atuando e a impressão de que o crime continua imperando no Rio de Janeiro e que está se alastrando para o restante do país, como outros políticos têm feito questão de registrar recorrentemente nas suas redes sociais, nos discursos, e mais do que isso, quem mais importa, a população a cada nova pesquisa de opinião está mostrando. Segurança pública se tornou o grande problema desse país, sem encontrar guarida até agora numa resposta política adequada para esse tamanho de problema. E por falar em questões que vão parar na justiça, tivemos uma relacionada justamente a essa operação, que foi parar mais especificamente na mão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou no finalzinho da noite de ontem que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 24 horas sobre um pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos para que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, preste informações sobre essa operação contenção, que deixou pelo menos 64 anos. Depois da realização dessa operação, esse Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu ao Supremo que Castro apresente um relatório completo dessa operação com uma justificativa formal e também esclareça quais foram as medidas adotadas para socorrer vítimas e garantir a responsabilização de agentes no caso de eventual descumprimento de direitos humanos durante essa ação. E Moraes caiu no colo para ele essa ação porque ele foi escolhido para tomar algumas decisões urgentes envolvendo esse processo, diante da ausência de um relator para esse caso. Isso porque essa decisão estava dentro de uma ação que era comandada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou na semana passada. Então, coube ao ministro Alexandre de Moraes a decidir e determinar esse prazo de 24 horas para que a PGR emite um parecer. Que lembremos, é ex-secretário de Segurança Pública também em São Paulo e entende de alguma maneira de criminalidade porque lidou com o PCC também na capital paulista.